Mais uma vez, ó, a nossa aula ao vivo. Hoje, sobre a população brasileira, vamos fazer o quê? A correção da nossa atividade que eu passei na aula de ontem, páginas 69 e 70. Você que não assistiu a aula, você que não fez atividade, preste atenção. Não deixe de assistir as aulas gravadas. Não queira ficar só com as aulas ao vivo. Por quê? Porque a aula gravada é a continuação da aula ao vivo ou vice-versa. E muitas vezes pode ser também o quê? Conteúdos diferentes. Então, não deixe de assistir as aulas gravadas. Fiquem atentos à questão do prazo de entrega das atividades. Outra coisa, cada atividade correspondente lá na agenda da semana, ela tem uma pasta para ser enviada. Não é para enviar no mural. Quem está enviando no mural, não tem como você saber qual a sua pontuação com relação à atividade. Então, ó, tenham bastante atenção com relação a isso. Então, quem respondeu no livro, páginas 69 e 70, faz a correção no livro. Quem respondeu no caderno, vai fazer a correção no caderno. E vocês têm até o final do dia de hoje para me enviar a atividade, já que eu vou estar fazendo a correção com vocês. Liguem a câmera que a gente vai começar a nossa correção. Então, vamos lá. Primeiramente, vamos para a chamada. Mais uma vez, Ana Beatriz, Ana Júlia. Eu acho que ela foi vestir a farda. Ana Lara. Aqui. Caio. Caleb. Davi. Eu tô aqui, tio, eu tô aqui. Francisco Guilherme. Francisco Nicolas. Aqui. Francisco Ricardo. Oi. Riquelme. Aqui. Ícaro. Isadora. Aqui. Johnny. José Lucas. Aqui. Leonardo Matias. Adiele. Eduarda Moraes. Maria Fernanda. Paulo Rafael. Tá aqui. E Yuri Barbosa. Aqui. Alguém não foi chamado? Então, bora lá. Bora ligando as câmeras. E vamos para a nossa correção. Página 69. Primeira questão fala o seguinte. Leia o texto a seguir. O texto, eu não vou ler ele, mas eu vou explicar sobre o que ele fala. Ele está falando sobre o processo de migração e imigração, ou seja, qual a diferença do mi e do i. Migração é o deslocamento da população dentro do nosso território, no caso, o Brasil. E imigração é quando vêm pessoas de fora para o nosso país. Então, ele está saindo de um país e entrando em outro. A imagem mostra os principais grupos de imigrantes, ou seja, pessoas que vieram de outro país para o nosso, durante o período de conflitos, principalmente nos países europeus, e que muitas dessas famílias fugiram do seu país de origem para impedir que os filhos e os homens fossem para as guerras. Tinha perseguição religiosa, porque a religião predominante na Europa era a católica. Então, quem fosse contra a religião católica, quem não praticasse ela, era perseguido pelos governantes.
Tinha a questão das crianças também poderem sofrer maus tratos. Então, muitas famílias saíam da Europa e vieram para o Brasil em busca de uma qualidade de vida, em busca de uma vida melhor, em busca de novas oportunidades. Aí, no livro de vocês, na imagem, nós temos o seguinte: cada cor, ou seja, cada bolinha dessa dentro da região sul e sudeste representam grupos de imigrantes que vieram para o Brasil. Nós temos, por exemplo, azul, alemães, verde, italianos, laranja, espanhóis, roxo, japoneses, vermelho, portugueses, cinza, eslavos. Quem eram os eslavos? Russos, poloneses e ucranianos. E de marrom, nós temos os sírios libaneses, que eram 2 países lá na África, Síria e Líbano. Lembrando a vocês que a Síria, país lá na África, até hoje a população sofre por questões políticas, por questões militares, por questões sociais e por questões religiosas. Como assim, professora? O país da Síria, ele é um país muito ditador. O que é ditador? Quem está no poder não é eleito pelo povo, e sim o poder ele é hereditário, passado de pai para filho. Isso significa que quem sempre vai ficar no poder é aquela mesma família. E o ditador da Síria atualmente, ele é muito rigoroso. Então, a população não tem direito de expressar a sua opinião. A população não é livre para fazer o que quiser. A população não pode praticar qualquer religião porque pode ser perseguido. A população não pode desobedecer uma ordem porque, se desobedecer, ela pode sofrer grandes consequências. E uma dessas consequências, que são os castigos, pode ser torturado, ser colocado de cabeça para baixo, mergulhado em água quente, ficar amarrado e levar choque, ter os dedos das mãos, cortados com alicate ou quebrados à martelada, arrancar as partes íntimas. Então, são castigos severos daqueles que não cumprem o que o ditador manda, o que ele manda. Então, atualmente é considerado o país mais rígido, que a população sofre muito com isso. Por isso que eles, quando tinham a oportunidade de fugir do seu país, com destino a outro país, eles faziam isso. Então, a nossa primeira questão, o item A, fala o seguinte. Quem vai responder para mim é o Paulo Rafael. Item A fala o seguinte: quais foram os grupos de imigrantes que vieram para o Brasil, de acordo com o desenho da primeira questão? Alemã, italianos, espanhóis, japoneses, portugueses e etc. Alemães, italianos, espanhóis, japoneses, portugueses, eslavos e sírio-libaneses. Quem não fez, aproveita para fazer. Acertei, tia. Acertou. Item B de bola. Bora lá. Ana Lara, liga a câmera. José Lucas, Nicolas, Maria Eduarda, Ícaro, Ricardo, Ana Beatriz. Bora ligando a câmera. Item B, quem vai responder é o senhor Nicolas. Item B, Nicolas. Quais os estados em que se concentram os alemães e os italianos? Calma, a gente vai... Calma. Item B. Quais os estados em que se concentram os alemães e os italianos? É o que é que a gente faz? Volta lá no mapa. Os alemães está de azul e os italianos está de verde.
Então, olhando no mapa, quais são os estados, Nicolas? E aí? O Nicolas sumiu? Não, sumiu não. E aí? Ô, tia, Oi. Oi. se eu ficar entrando e sair é porque o computador tá dando um erro, viu, Tá tia? bom. Ai, Bora, meu Deus, e ainda você ela Nicolas. tá coisando. Ai, meu Deus. Tá bom, vai lá, Nicolas. Quais Tia, são os é São estados? Paulo e Minas Gerais? Ó, é azul e verde. Então, nós temos, ó, São Paulo, você acertou que tem o verde, certo? Minas Gerais não tem verde, Minas Gerais tem roxo. Ele quer alemães, ele quer É porque o meu livro é alemães xerocado. e... Ah, tá. Então, por que tu não disse, criança? Então, vamos lá, ó, item B. Aproveitando para quem tem um livro com xerox, aí já bota aí do lado. Nós temos como resposta do item B, ó, os estados: Espírito Santo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Vocês podem colocar só a sigla, não tem problema não. Espírito Santo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Esses estados, eles receberam um grupo de alemães. Aí vocês colocam do lado, alemães. Mais uma vez, quem foram os alemães? Espírito Santo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E os italianos foram, ó, Espírito Santo, Santa Catarina, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul. Foram os mesmos estados? Não, a gente tem estado diferente, ó. Os alemães, eles estavam no Rio de Janeiro, mas os italianos não estavam no Rio de Janeiro. Os italianos estavam em São Paulo. Mais uma vez, para quem não entendeu, eu quero saber quais os estados tinham os alemães e quais estados tinham os italianos. Falei primeiro dos alemães. Quem foi? Espírito Santo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Já os italianos, o que é que você faz? Você retira Rio de Janeiro, coloca São Paulo e repete os outros. Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O item B, deu para compreender? Sim. Sim, vamos lá para o item C. Sim. Qual é o estado onde há a presença marcante dos poloneses? Aí você volta lá no mapa. Poloneses é onde está de marrom. Marrom não, desculpa, cinza. Qual é o estado que predomina os poloneses? Paraná. Estado de Paraná. Então, item C, Paraná. Item D. Item D. Onde estão concentradas as colônias de imigrantes dos japoneses? Volta mais uma vez para o mapa. Os japoneses... Tia, posso falar? Calma. Calma, Paulita. Os japoneses é o roxo. O roxo, não é isso? Os japoneses. E qual estado... Não, quem vai me responder agora é o Riquelme. Em qual estado estão concentradas as colônias de imigrantes japoneses, Riquelme? São Paulo e no Mato Grosso do Sul. São Paulo e Mato Grosso do Sul. SP e MS. São Paulo e Mato Grosso do Sul. Então, item C ficou Paraná e o item D ficou São Paulo e Mato Grosso do Sul. Segunda questão, quem vai responder é a Ana Lara.
Justifique a afirmativa. O Brasil é um país miscigenado. E aí, Ana Lara? Por que o Brasil é um país miscigenado? Tia, você porque é a mistura de brancos, negros e índios. Só brancos, negros e índios? Índios. Tá certo também, mas falta complementar. Tá meio certa a resposta. Volta lá na página... Ô, tia. Volta na página 69. Tia. Oi. Eu sei, mas é porque eu tinha anotado no negócio da aula gravada. Aí eu anotei tudo que tinha lá. Aí eu tô vendo aqui, entendeu? Aí... Tá. Na página 69, não temos só brancos. Os japoneses, ó, vai informação para vocês. Japoneses, coreanos, indianos, eles são considerados como amarelos. Então, toda a população do continente asiática, ele é conhecido como povo amarelo. Então, quando a gente fala que o Brasil é um país miscigenado, não é só porque ele tem brancos, índios e negros no seu processo, não. Falei para vocês lá no comecinho. Por que ele é miscigenado? Porque ele recebe imigrantes de toda localidade do nosso planeta. Então, coloque aí na segunda. Porque ele recebe imigrantes. Porque ele recebe imigrantes de todo o local do nosso planeta, porque ele recebe migrantes de todo local do nosso planeta. Quando eu falo de local do nosso planeta, significa que são, ó, podem ser pessoas dos países europeus, podem ser pessoas dos países asiáticos, podem ser pessoas dos países africanos, podem ser pessoas do continente oceânico, então é de qualquer lugar do nosso planeta. O Brasil, vai essa informação para vocês, é considerado o país com a maior miscigenação do mundo. Por que é o maior? Porque é o país que recebe o maior número de imigrantes, ou seja, de várias localidades do nosso planeta. Compreendidos? Tia, só uma Sim. pergunta. Vocês, só para perguntar onde vocês estão respondendo alguma coisa, porque eu cheguei um pouco atrasada, porque eu tive uns problemas no notebook, aí fui perguntar de novo. Eu estou fazendo a correção da atividade de ontem, página 69 e 70. Aí eu fiz. Vou pegar lá. Ei, tia Flávia. Oi. Na 2 eu coloquei, pois nela existem várias raças e etnias de outros países. Tá certo, é a mesma coisa que eu falei, isso aqui com outras palavras. Vamos lá para a terceira questão. E por que tu desligou tua câmera mesmo, Davi? Daqui a pouco a internet cai de novo, tá caindo direto. Vamos lá. Vamos lá para a terceira questão. Com a implantação da atividade açucareira, teve início o uso de pessoas escravizadas. Posteriormente, foi trazida a população negra da África. Dela, 2 grandes grupos foram responsáveis pelo fornecimento de mão de obra escrava no nosso país. Responda quais foram esses grupos e sua contribuição para a cultura brasileira. Quem vai me responder é o... Deixa eu ver. José Lucas. E aí, tia? Vamos lá, terceira questão. Você fez? Não, mas eu sei de uma coisa aqui. Pois vai lá, diga aí. Escreve, peraí, deixa eu ler aqui. Quais foram os principais grupos que vieram da África para o Brasil, ou seja, a população que veio se tornar escrava aqui, qual foi? Os negros. Sim, mas os negros, eles eram de qual país da África? A África era o continente. Uhum. Qual era o país, você sabe? Não lembro muito bem, mas eu acho que era...
Sobre isso eu falei lá na nossa aula, lá para trás, ó. Ei, tia, era da Vamos lá, ó. Angola? Presta atenção. Vários países do continente africano, lembrando que África é continente. Dentro do continente, vários países, eles tiveram a sua população sendo escravizada aqui no Brasil. Ou seja, a Inglaterra foi lá na África pegar os negros e trazer para o Brasil. E os negros passaram a ser escravos aqui no Brasil. Não só no Brasil, no nosso continente americano. Mas eu estou falando do Brasil porque estamos falando da nossa população. Olha os países, aí você já vai anotando aí na terceira questão. Nigéria, Costa do Marfim, Gana, Moçambique. Eu estou falando vários, tá? A questão está pedindo 2, mas eu estou falando vários para vocês terem uma noção. Gana, Nigéria, Moçambique, Costa do Marfim, Angola. Tia, Camarões não vai não? Ou Angola também vai não? Não, Ô, tia. como escravos não. Ah, Tia. tá. Depois vieram, mas não como escravos. Oi. Ô, tia, eu coloquei bem diferente da senhora. Você colocou o quê? São eles, os Ai, pera, tô meio gaga. Sudaneses. E os bantus, suas influenciações foram nas palavras na língua portuguesa. Na música com introdução de... como é o nome mesmo, gente? Enfim, tia, eu não coloquei todos esses negócios que a senhora tá falando, coloquei só alguns. Sim, tá. Eu tô falando vários, mas a questão tá pedindo 2. Aí, qual foi, continuando a pergunta da terceira, quais foram seus grupos? Falei alguns agora. E suas contribuições para a cultura brasileira. As contribuições, ó, coloque aí. Dança, música, religião, dança, música, religião, culinária, que é a comida, culinária, e roupas. Roupas. Quando eu falo de roupas, é principalmente a cor, as cores mais fortes. O vermelho, o laranja, o rosa, o verde, o amarelo, o azul, ou seja, são as cores mais fortes, as cores mais intensas, que predominam muito na questão das nossas roupas. Por exemplo, ó, vou mostrar aqui para vocês. A minha xícara, esse amarelo dele, da xícara, é um amarelo intenso, ou seja, forte ou claro? Claro. Ele é claro. Claro. Não, ele é Claro. Ele é forte. É forte. Então, essa tonalidade aqui do amarelo, ó, ele vem da cultura africana. Deixa eu pegar outra cor aqui para vocês. Esse aqui, ó. O meu copo. Forte. É claro. Tá? Claro. É claro, meu povo. Então, a cultura africana, ela traz as cores mais fortes, certo? Tem gente que gosta e tem gente que não gosta. Aí você pode pensar, ai, professor, então como eu não gosto, eu não sou adepto da cultura africana? Não é isso que eu tô falando. Aí é questão de gosto. Mas nós temos, por exemplo, a questão, ó, que vem dos africanos também. Aí vai para as meninas, principalmente. Não que alguns meninos não façam, mas quem costuma fazer mais são as meninas. Por exemplo, ó, o coque no nosso cabelo que a gente utiliza, o coquezinho que a gente faz, as tranças no cabelo. Esses 2 pontos, ó, faz parte da cultura africana. Por quê? Porque são traços da representatividade deles, de dança, de movimento. As saias longas que a gente costuma usar,
vem também da cultura africana. Os meninos, né? Camisa de regata, de alça, também vem da cultura africana. Então, ó, nós temos traços da cultura africana dentro da nossa população que, com o passar do tempo, a gente vai utilizando. Quarta questão. Relacione o processo de colonização do Brasil com a maior presença de imigrantes portugueses no nosso país. Então, ele quer que vocês me digam qual o período da nossa história que tivemos o maior número de portugueses dentro do nosso território. Vamos lá, fazem a pergunta e vocês vão lembrando. Qual foi o ano que o Brasil foi descoberto pelos portugueses? E aí? Já foi 1500 e alguma coisa. 1500. O Brasil foi descoberto pelos portugueses. Então, você já coloca aí, ó, 1500. Onde? Na quarta questão. Ele quer saber o processo de colonização do Brasil, ó, com os portugueses. 1500. Aí você coloca do lado. Chegada ou descobrimento do Brasil? E aí? Descobrimento. 1500, Descobrimento. aí você coloca do lado. Descobrimento do Brasil. Lembrando que quem descobriu o Brasil foram os portugueses. 1500. Aí depois você coloca na outra linha. 1530. 1530. Gente, dizer uma coisa para a senhora só está postando as atividades de História, Filosofia e Geografia só no Class, né? Ou também a senhora posta no site também? Não, eu coloco na agenda, quando é a página, e quando é atividade na videoaula, eu só boto assim lá, ó, na agenda, atividade na videoaula. Aí lá no Class, eu determino como é a atividade, certo? Então tem que olhar as duas coisas. 1500, certo. Descobrimento do Brasil. 1530, coloque aí, ó. Início da exploração com as capitanias. Início da exploração com as capitanias. Mas o que, tia? 1530, início da exploração com as capitanias. Tia, todo mundo tá com a câmera ligada pra ligar a câmera, tia. Pra ligar, bebê. Ah, tá bom, vou ligar. Disfarça. Socorro, já que não vai ligar. Nicolas, tu tá rindo de quem, Nicolas? Sei não, viu? Bora lá. Quarta questão a gente acabou de fazer, agora a gente vai pra quinta. Olha, que corra mais. Eu posso responder a quinta? Pode, deixa eu só fazer a pergunta. Aponte duas atividades econômicas que foram utilizadas a mão de obra escrava, ou seja, os negros. Vai lá, Isadora. Tia, plantação de algodão e café? Nossa, eu botei a mesma coisa. Ó, nós temos várias, tá? Aí eu vou falar outras, se alguém colocou essas outras, deixa, não precisa pagar. Vou falar lá do começo, tá certo, viu, Isadora? Tá certo. Sim, nós sim. tivemos, ó, a primeira exploração da mão de obra escrava foi na plantação de cana-de-açúcar. Foi a primeira, cana-de-açúcar. Segunda, foi no algodão, certo? Terceira, pecuária, para criação de animais, principalmente de gado. Quarta, café. E quinta, ouro. Vou repetir. Aonde a mão de obra escrava foi utilizada na atividade econômica. Nós temos, ó, primeira, cana-de-açúcar. Segundo, algodão. Terceiro, pecuária, criação de gado. Quarta, café. E quinta, exploração do ouro. Então, quando a gente fala de atividade econômica, aí pode ser agricultura,
pode ser pecuária, como pode ser também o extrativismo. No caso, os negros, eles foram utilizados na agricultura, cana-de-açúcar, algodão e café. Pecuária, criação de gado. E no extrativismo foi a exploração do ouro. Compreendidos? Sim, tia, eu coloquei plantação de algodão, Sim. vale também, né? Certo. Qualquer uma dessas 5 aqui, ó, tá valendo, tá? Tia, Alguma tu vai fazer essa dúvida? PP1? Alguma dúvida? Não. Tia, eu já mandei. Tia, eu já mandei. Oi. Eu mandei essa atividade ontem lá no Class, tá? Essa aqui. Certo. Essa A atividade que eu passei ontem foi página 69 e 70, não foi isso? Uhum. Foi? Pronto. Sim. Quem não enviou tem até o final do dia para enviar. Então, fazendo uma revisão sobre a aula de ontem, fazendo uma revisão sobre as nossas questões e o que a gente viu hoje. A população brasileira, ela é formada inicialmente através dos índios, através dos brancos, que foram os portugueses, e através dos negros, que foram os escravos, a exploração. Dentro da nossa história, tivemos grupos de imigrantes, principalmente europeus. Quais foram os imigrantes europeus? Tivemos italianos, franceses, alemães, espanhóis, portugueses. Tivemos os grupos asiáticos, principalmente japoneses. Tivemos os eslavos, que foram os ucranianos, poloneses. Tivemos lá da África imigrantes, tá? Não foram os escravos, imigrantes. Tivemos os sírios libaneses, o povo da Síria e o povo do Líbano. Diante dos imigrantes, tivemos os que foram escravizados, que vieram lá da África, que a Inglaterra trazia nos navios e comercializava no continente americano, principalmente no Brasil, que é comercializar. Eles vendiam esses escravos. Então, eles vieram de quais países lá do continente africano? Nigéria, Angola, Moçambique, Costa do Marfim, Gana. Esses escravos, quando chegavam aqui no Brasil, por exemplo, eles não tinham direito de escolha, ou seja, eu quero trabalhar nisso, eu vou ganhar isso. Não, eles eram vendidos e a partir daquele momento eles tinham que fazer tudo o que os seus senhores mandavam. Caso eles não realizassem o que os escravos sofriam, punições, castigos, ficavam algemados, dependendo do crime na visão dos seus senhores que ele cometeu. Ficavam algemados, eram torturados, levavam chicotadas nas costas, passavam o dia apanhando. Muitas vezes os senhores, para poder fazer com que a cicatriz, ou seja, as aberturas, os cortes nas costas, cicatrizasse mais rápido, para o negro voltar a trabalhar, eles pegavam o quê? Sal grosso e jogavam nas costas, então queimava mais ainda durante o sol, o suor, o sangue derramando. Alguns ficavam acorrentados, poderia ser acorrentado só pelas mãos, só pelas pernas, ou muitas vezes era mão e perna acorrentada. Muitos dormiam também acorrentados, outros já dormiam soltos. Eles trabalhavam o dia inteiro, de 5 horas da manhã até 6 horas da noite, e só tinham direito a uma alimentação por dia. Muitas vezes a alimentação era o que sobrava de comida da casa grande. Então, se ele não tivesse alimento, se ele não tivesse de onde tirar, ele só ia se alimentar com o que viesse lhe oferecer. Não tinham direito a praticar os seus rituais, as suas danças, as suas comemorações. Muitos eram perseguidos com relação a isso. Outros senhores, muitas vezes, acabavam liberando esses escravos durante a noite, em algum dia da semana, praticar as suas danças, mas que essas danças não poderiam ser na linguagem dos negros, teria que ser na linguagem dos portugueses, ou seja, na língua portuguesa. Por quê?
Os escravos, eles não eram nada burrinhos, não. Eles eram sabidos, eles eram espertos que só. O que era que eles faziam? Quando eles eram liberados para praticar as suas danças, as suas comemorações, vamos dizer assim, eles cantavam as músicas ou se comunicavam na linguagem do Banto, ou seja, na linguagem africana, e acabavam, nessa linguagem, eles acabavam organizando rotas de fuga, organizando ataques, organizando a forma que eles iriam libertar os escravos, como eles iriam fugir. Então, por isso que muitos dos senhores não permitiam os escravos de comemorarem na língua do seu país. Tinha que ser na língua portuguesa, para eles saberem o que eles estavam falando. Ok, meu povo? Tia, eu lembro que no negócio da capoeira, tia, que era como se fosse um tempo livre para eles, né, tia? Então, assim, quando eles não tinham, né? Mas nem todos os senhores, eles liberavam. Os escravos, para poder eles liberarem, tinha toda uma interferência por trás. Quem costumava interferir? Eram as filhas, pedia, que eles trabalhavam muito, aquelas que não concordavam com a forma como os escravos eram tratados, ou as sinhá, né, as senhoras, acabava convencendo ele a liberar, ou até mesmo se os escravos estivessem tendo um bom comportamento. Então, não era só assim, você está liberado hoje. Não, ele sempre analisava. Então, tinha muito isso. E eu falei no decorrer da nossa aula de hoje também a questão desses imigrantes italianos, franceses, espanhóis, até mesmo os portugueses, os eslavos, os japoneses, os sírios. Por que eles saíam dos seus países e vieram para o Brasil? Inicialmente, muitos eram de classe mais pobre, então vieram à procura de emprego, melhorar a qualidade de vida, porque lá no seu país de origem, muitos deles eram perseguidos religiosamente, porque a religião predominante era católica, não aceitavam outra religião. Quem era muito perseguido eram os judeus. Tinha também a questão dos filhos e os maridos serem enviados para a guerra. Então, para que eles não fossem para a guerra, as famílias fugiam para o nosso país. Alguma dúvida, meu povo? Não. Tudo certo, tudo dominado. Sim. Ei, tia, mas vou só fazer uma coisa para a senhora, uma pergunta. Se a senhora fazer uma atividade, a senhora postar uma atividade lá no site da escola e não postar no Class, aí o Monicol pasta? Você tem que esperar eu liberar o link lá no Class. Aí o link, manda pelo link lá. A pasta eu libero lá. Se eu botei na agenda e eu ainda não coloquei a pasta no Class, espere que eu ainda vou liberar. Vocês têm que ter calma, certo? Tá bom. Então, pergunta lá no comentário, no mural. Tia, a pasta da atividade, certo? Então, vamos lá. A senhora já fez, a senhora já deu a nota, tia, dos TDs Eu peguei os TDs ontem, mulher. Vou corrigir no final de semana, tá? Bora lá para a chamada. Ana Beatriz, mais uma vez. Aqui. Ana Júlia. Presente. Ana Lara. Aqui. Caio. Caleb. Davi. Opa! Guilherme. Nicolas. Aqui. Ricardo. Francisco Ricardo. Oi. Riquelme. Presente. Ícaro. Aqui. Isadora. Aqui. Johnny. José Lucas. Aqui. Leonardo Matias. Maria Adiele. Maria Eduarda. Aqui. Maria Fernanda. Presente. Paulo Rafael. Presente. E Yuri Barbosa. Presente. Meu povo, pois a gente vai ficar por aqui. Alguma dúvida?
Não. Não, tia. Um Não. de cada vez, meu povo. Tia. Vai lá. Quem tá com Não. dúvida? Não, eu não tô, mas eu tô conduzindo uma coisinha aqui. Pois diga. A senhora tá, a senhora tá gravando a aula? Tô. Tá bom, depois eu me vejo lá na televisão. Ah, tu quer ver a tua beleza depois, né? Certo. Mais alguma dúvida? Não, é só pra ver se fiquei bonita, né? Não. Tá todo mundo bonito. Então, meu povo, ó, um bom dia para todos. Bom Obrigada. dia. Não esqueçam de enviar a atividade até o final do dia, que eu acabei de fazer a correção. Quem não fez, aproveita, ó. Já tá com as respostas e manda lá, tá bom? É pra enviar onde essa tarefa, tia? No Class, lá onde você apertou no íconezinho para entrar na aula de hoje. Você envia lá. É perguntas e respostas. Perguntas e respostas quem vai fazer no caderno. Quem respondeu no livro, envia só a foto. Tá bom, meu povo? Então, ó. Tchau. Tchauzinho. Tchau.